Hoje em dia eles pegam, que nem desenhos que marcaram nossa infância e dizem que era, machista, que era isso, aquilo, até consegue colocar um pouco de wokeismo que antigamente representava, mas cara, não era a questão do woke, era porque uma questão de história envolvida, uma questão tem que olhar o contexto da história. E, cara, infelizmente a nossa geração, não sei a idade de vocês, mas possivelmente deve ser mais de 18 anos, cara, a gente viveu uma era de ouro, cara, das adaptações de filmes. Vocês estão reparando que os filmes, as séries de hoje em dia parecem estar meio vazios, meio forçados, tipo, cheio de discurso, de lacração, de vitimismo e outras coisas. E a história em si, o conteúdo que entretere, que faz o povo se entreter, está deixando de lado. Cara, inúmeras polêmicas, né, desde do The Last of Us, da situação da atriz Bella Ramsey, que eu tenho minha opinião, vou deixar mais pra frente pra opinar. Desde que muitos dizem, né, que não existe cultura woke dentro dos filmes, dentro das séries, que isso é só uma coisa dos nerds, né, entre aspas, que dizem que existe. E eu vou, nesse vídeo de hoje, como o vídeo eu falo um pouco de tudo, né, a questão que eu dou também a opinião, eu fiquei raciocinando, cara, porque tem muita gente que diz que não existe cultura woke em filmes, séries, em tudo praticamente que a gente tá vivendo hoje em dia, na questão de entretenimento, até na questão de música, etc. Então eu vou deixar aqui já uma pergunta e vocês já respondem aqui nos comentários. Existe mesmo essa cultura woke que está estragando filmes e séries? Então antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um valeu demais aqui para ajudar o canal e também hypem bem o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu também deixei aqui um apoio-se para você contribuir com qualquer valor que você possa, beleza? Então, bora lá! Bom, cara, desde dessas novas séries que estão lançando, do The Last of Us, que eu não joguei o jogo em si, eu vi, né, o reviews, porque eu não tinha um videogame, um computador de alta qualidade pra jogar o jogo. Aí eu via reviews, né, de pessoas jogando os gameplay, e eu entendi a história em si. E eu vi essa série, alguns episódios, e cara, o principal intuito do live action é você transpor a ideia principal do filme, livro, etc, pra uma questão mais real, né, da adaptação, sabe. Por exemplo, do The Last of Us que todo mundo tá falando. Cara, a questão é que da atriz, cara, na minha opinião, a atriz não entrega, só em alguns episódios que é a atriz Bella Ramsey que entrega a performance da personagem, mas ao todo ela não entrega nem 10%, nem 20% que a Ellie foi nos jogos, cara. A Ellie é uma personagem que ela se moldou desde o primeiro até o segundo, e a gente vê que, tipo assim, tudo, né, você sabe muito bem que tem episódios que tem uma lacração envolvida, uma forçada a mais pra tentar convencer a gente de algo que você sabe muito bem que é ideológico, é algo voltado politicamente, pra uma vertente que você sabe muito bem. Cara, a gente vê que hoje em dia essas séries, esses filmes estão tão, eh enraizado nessa cultura woke que muitos dizem que não tem, mas eu acredito que existem sim, só quem é cego quem não quer enxergar, tá? O pior cego é aquele que não quer ver. A gente vê, só que você sabe muito bem se, por exemplo, a gente dá a nossa opinião pessoal, porque a gente sabe, se você tem uma opinião divergente do outro que tá inserido em um grupinho, você é o errado, você é machista, você sabe o que é egoísta, tudo com isso você é. Só que a parte primordial é o entretenimento do público. Não sei se vocês já assistiram, pra mim o filme que começou a esse engate maior foi o do Thor, Amor e Trovão. Cara, aquele filme é horrível, mano. Nossa, cara, o filme é horrível. Se vocês não assistiram, não percam o tempo assistindo. Aí depois surgiu vários outros fracassos, como, por exemplo, agora do filme da Branca de Neve. Mano, o filme é horrível, querendo lacrar, porque muitas vezes as pessoas vão assistir esses filmes querendo que algo que foi adaptado, que nem, por exemplo, da Branca de Neve, algo que o Walt Disney fez, que foi um marco na história, foi a primeira adaptação em 2D, um longa-metragem, fez sucesso antigamente, faz sucesso até hoje. E as pessoas, no público em si, queriam uma adaptação fiel à história, mesmo que mudasse pouca coisa, mas não tivesse um viés ideológico, um viés de lacração, isso, aquilo, um viés woke. E a gente tá vendo que essa cultura tá tão enraizada que nas músicas, hoje em dia, porque vocês vê, as músicas de antigamente, que eu curto muito as músicas dos anos 80, 90, desde rock, sendo música boa eu curto. Que não tem essas letras de hoje em dia, cara. Antigamente existia melodia, harmonia, uma construção melódica, uma construção narrativa da música.
Que hoje em dia não, hoje em dia tá tudo lacração, hoje em dia os pessoal empurra, né, principalmente que a gente sabe que tem a manipulação audiovisual, a manipulação dos streams, né, que, mas por que tal música tá em primeiro lugar? Que a gente sabe muito bem que tem robô, isso e aquilo, que a mídia vai influenciando, isso e aquilo. Mas a questão primordial que praticamente essas pessoas estão perdendo o norte, porque começou com um movimento assim, aí começou um movimento que nem eu fiz um vídeo aqui, cultura da vitimização, que praticamente tudo aquilo que você fala, que é a sua opinião pessoal, que você acredita que é verdade, falando, não é, como que eu posso dizer, não sendo ignorante, mas respeitoso com a sua opinião, que nem eu dei minha opinião, é respeitoso, a gente acredita que aquilo é verdade, muitas vezes é a verdade, a pessoa não aceita e diz que você é isso, que você é aquilo, e infelizmente acabou passando para a parte do entretenimento, nos filmes, séries. Ó, eu posso até dar exemplos para vocês de filmes que foram, mano, muito ruins, ó, Thor, Amor e Trovão, até o The Last of Us, a série, Branca de Neve. Mano, aquela série também da Velma, mano, horrível, horrível, horrível. E você, aí dizem que não tem lacração, não tem wokeismo nessas séries, nesse alvo de entretenimento. Cara, é muito irreal as pessoas dizerem que não tem. Cara, infelizmente a qualidade das adaptações, pega uma série que pra mim é a melhor série que existe já feita foi Breaking Bad. Existem outras séries, mas pra mim a melhor de todas, o top 1 é Breaking Bad. Cara, Breaking Bad, você vê que tem algum tipo de lacração? Não tem, cara. Cara, o público em si, tem um viés ideológico, tá, você pode falar que tem, que não tem, mas o público gosta de entretenimento, cara. O público gosta de ver coisas boas. E infelizmente, essa tal lacração, essa pessoas que querem ser militante em tudo, tudo vê, é que nem, por exemplo, lá do The Last of Us. Mano, a Ellie, a Bella Ramsey tem acho que 1,40 m, 1,40 m e pouco. Cara, ela bate nos caras de 2 metros, armada até os dentes. A Ellie no jogo é totalmente diferente, ela é teoricamente frágil, mas ela sabe se opor. Ela é uma pessoa que, com as ferramentas certas, ela consegue contornar a situação, mas a Bella Ramsey não. Você viu aquela cena que ela imobilizou um cara de 2 metros com um Simple Arm Lock? Mano, desde quando isso é real, cara? Tudo vai da questão militante, tudo isso vai em volta. E o que mais sofre é o público, porque o público em si, que nem o público em si, quer ver adaptações fiéis às obras originais. É que nem essa questão do Harry Potter, que o Snape vai ser um ator que não faz as características do Snape dos livros. E muita gente tá caindo em cima, só que entra naquela questão, cara, eu tenho uma visão que tudo isso faz meio que engajar o seu filme, sua série que você vai lançar. Porque, que nem do The Last of Us, todo mundo começou a falar, porque o The Last of Us é uma série que praticamente quando foi lançada, atingiu públicos diferentes, né. Porque o The Last of Us inicialmente, ao meu ver, era mais voltado para o público que jogou o jogo, porque praticamente seria mais uma série que nem o The Walking Dead, de zumbis, isso, aquilo, só que quando lançou, que a Bella Ramsey seria a Ellie dos jogos e começaram a fazer comparações, até que tem muita gente discutindo da questão do bullying, isso, aquilo. Surgiu um enorme hype da série por causa, nossa, eles vão colocar uma atriz que vai fazer uma personagem totalmente diferente, totalmente descaracterizada da Ellie original. Aí começou a hypar a série. No início começou a abranger vários grupos, né? Várias, sem ser o grupo mais voltado que jogou o jogo em si. Porque que nem eu falo pra mim mesmo, se eu ver esse The Last of Us, ia pensar, mais uma série de como The Walking Dead, porque The Walking Dead né? O The Walking Dead praticamente é o suprassumo das séries envolvendo zumbis, isso e aquilo. Apocalipse zumbi, né? Aí começou esse tal hype. É que nem da Pequena Sereia, surgiu um hype enorme porque mudaram a etnia da personagem, aí gerou um hype enorme, porque a gente sabe muito bem que hoje em dia, se você não dá hype naquilo que você faz, infelizmente você acaba sendo esquecido, né? É que nem a adaptação da Branca de Neve. Cara, foi um fracasso tanto que fizeram um relançamento da Branca de Neve. Cara, foi um fracasso enorme, só deu prejuízo pra Disney. E a gente vê que cada vez mais tá sendo jogado pra nossa goela abaixo. E tem muita gente revoltada, que nem eu sou uma dessas pessoas que eu quero ver coisa de qualidade. Independentemente do que tiver, se mudou a etnia, se não comprometer o enredo principal, mas mantendo as principais características, as principais essências dos personagens, que não pode ser mudado, porque é a mesma coisa que da questão que muita gente, quando lançou Assassin's Creed Shadows,
eu acho que quase 100% dos japoneses, né, que jogam o jogo, criticaram porque não existiu, né, aqueles que não existiu, ou até mesmo existiu, um samurai negro, isso, aquilo, que deveria eles representar um japonês em si, com as características de um japonês, e não querendo lacrar isso, aquilo, querendo fazer uma, vocês sabem muito bem, né, não vou falar aqui porque vocês sabem muito bem que às vezes o YouTube não gosta e desmonetiza o vídeo. As indústrias têm que olhar, têm que ouvir o povo. O povo não quer o wokeismo nas suas adaptações, em jogos, isso, aquilo. E, cara, o que mais dói, né, que, tipo assim, a gente vê, cara, eu vivi uma era de ouro, cara. Eu assisti Avatar, A Lenda de Aang. Cara, assisti Liga da Justiça, Super Choque, isso, aquilo, e não tinha nem um pingo de lacração. Hoje em dia eles pegam, que nem desenhos que marcaram nossa infância, que dizem que era machista, que era isso, aquilo, até consegue colocar um pouco de wokeismo que antigamente representava, mas, cara, não era a questão do woke, era uma questão de história envolvida, uma questão, tem que olhar o contexto da história. E, cara, infelizmente a nossa geração, não sei a idade de vocês, mas possivelmente deve ser mais de 18 anos, cara, a gente viveu uma era de ouro, cara, das adaptações de filmes. Cara, a gente viveu na época que lançaram Os Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato. Cara, fala pra mim um filme de agora, desde 2000 e, sei lá, 2020, de 23 até agora, um filme bom, bom mesmo, tipo assim, que nem um Vingadores Ultimato. Cara, não tem. Todos os filmes praticamente têm um viés ideológico, tem um pouco de wokeismo neles. E se a gente fala que existe, as pessoas do outro lado dizem que não existe, que você é isso, você é de direita, né? Fala que você é de direita, que você é isso, aquilo, que você é conservador, você não tem empatia com o outro, você não gosta de representatividade, mas não é questão de não gostar, é questão. Pega, ó, vou dar um chá pra vocês. Pega só 3 séries de antigamente, as top mesmo, e coloca 5 séries de hoje em dia. E joga pro público assistir qual que eles vão gostar mais. Mano, é certo que vai ser as antigas. Porque as antigas não tinham viés ideológico, não tinha que era empurrado da nossa goela abaixo, que isso, aquilo, que nem um homem é um potencial, isso, aquilo. Mudando a etnia do personagem, que às vezes a etnia do personagem, pelo contexto original da história, é de suma importância, sabe? Joga isso pro público. Agora, aí faz uma pesquisa relevante, qual que o público prefere mais. É que nem lança um filme sem nenhum wokeismo, sem nenhuma panfletagem de ideologia, disso, aquilo. Um filme bom mesmo. Vai ser tiro e queda, vai ser um filme de alta bilheteria, de alto lucro. Mas parece que hoje em dia tudo está visando em quanto você quer lacrar, quanto você quer hypar uma coisa. Aí você começa a empurrar na goela abaixo do público pagante, né? O que mais revolta é que pagamos por isso, né? E não é barato. Streamings, ir no cinema, que hoje em dia, mano, eu falo pra mim mesmo, mano, é muito difícil eu ir pro cinema pra assistir um filme que nem quando eu fui assistir Vingadores Guerra Civil. Mano, foi um hype gigantesco, todo mundo da minha escola tava indo. E não era barato na época, tá? Era salgadinho, mas todo mundo foi porque era um hype enorme, cara. A gente sabia que era um filme bom, sabe? Não tinha nenhuma propaganda de partido, de ideologia, não tinha nada. Era só um filme bom, é só um filme que que te gostaria de se entreter. E você sabe muito bem que os filmes de hoje em dia estão tudo horríveis, estão lançando, tipo, cada vez mais filmes, isso, aquilo, só que filmes cada vez mais péssimos, cada vez com mais viés ideológico, com viés de politicamente correto, né, entre aspas. A parte que mais sofre é o público, é a gente, que a gente só busca um pouco de entretenimento em nossas vidas. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, ou como a minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E deixa aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu faça, beleza? Até a próxima!